E convido você a abrir a sua Bíblia agora em Lucas, onde continuaremos na nossa exposição no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Os versículos apenas de 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25, diz assim a inerrante palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Vamos orar? Senhor Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine para entender a tua palavra, para que esse texto tão conhecido da palavra de Deus, possamos não apenas ver os detalhes dele, mas acima de tudo, que a pergunta final de Cristo seja a pergunta que possa incomodar fortemente nosso coração, onde de fato está a nossa fé. Deus, então, ó Santo Espírito, abre o nosso entendimento, eu te imploro, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que a gente leu aqui é um texto que talvez a sua mãe, o seu pai já tenha contado várias vezes para você antes de dormir ou no culto doméstico. A história de como Jesus acalma uma tempestade. Tá? Então a história, de fato, ela é bem direta. O Mar da Galileia, onde acontece esse evento, é um lugar em que as tempestades podem vir a qualquer momento, elas não é uma coisa programada, né? Fica a 200 metros abaixo do nível do mar, então ela fica entre montanhas. Então, quando um vento bate, pode criar até redemoinhos nela. Mas o fato, crianças, é que não foi um acidente simplesmente que aconteceu. Porque o texto mostra claramente que a ideia de ir para o outro lado, e quem levou para o outro lado, foi Jesus. O barco foi apenas o instrumento, mas a ideia, o executor, quem disse vamos, foi o próprio Jesus. E aí vem uma tempestade, então você só pode imaginar, crianças, essa tempestade para assustar marinheiros experientes, como era o caso de alguns dos apóstolos. Então não era qualquer ventinho, era de fato uma tempestade, que o barco estava para um lado e para o outro, a ponto de virar. E você vai ver então que aqueles discípulos até fazem uma coisa certa, eles acordam Jesus, mas o desespero já tinha tomado conta do coração deles. Então Jesus se levanta, fala. A ideia de repreender aqui é falar. Ele repreende o mar e o vento, tudo se acalma. O texto vai dizer que não apenas se acalmou, mas que veio uma bonança, ou seja, que a água deve ter ficado como um espelho bem lisinho. E aí então, crianças, Jesus faz uma pergunta para aqueles discípulos. Uma pergunta que parece uma pergunta de geografia. Onde está a fé de vocês? Então veja que não é nem em quem, é aonde. Como se fosse no mapa. Aponte aqui onde é que está a sua fé. E essa é a pergunta, criança, que é a pergunta mais importante que você precisa responder na sua vida. Aonde está a sua fé? Hoje, talvez a sua fé esteja que seu pai, sua mãe pode dar a você tudo que você precisa. E isso não é verdade. Seu pai e sua mãe podem, de fato, lhe dar muitas coisas. Um brinquedo, uma casa, um teto, comida e uma escola. Mas é impossível aos seus pais dar a você a salvação. Ele pode se esforçar, ele pode até dar a vida por você, mas não tem como lhe salvar. Então é fundamental que desde cedo você possa entender que a sua fé, ela tem que estar em alguém que é maior do que seu pai, que é maior do que sua mãe, que é maior do que você, que é Cristo, o que governa os céus e os mares, que tem controle sobre tudo e todos. Se a nossa fé está nele, crianças, mesmo que seja pequenininha, nele, nós somos capazes de muitas coisas. Então, que a sua fé possa estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que a gente leu aqui
ele tem até uma conexão clara com o texto subsequente, e fica ainda mais claro quando você vai ver a narrativa de Mateus capítulo 8. Né? Aí você pode estar se perguntando, mas pastor, então por que no início do culto você pediu para ler o texto de Marcos e não o texto de Mateus? Porque Marcos ele vai relatar algo que acrescenta um pouco de drama à cena. Porque o que acontece aqui? Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, então veja que a ênfase é a Jesus. Então, ele entra no barco, aí vai dizer depois, os seus discípulos entram em companhia com ele, e disse-lhes, ou seja, então, toda a iniciativa é de Cristo. É ele que entra no barco, é ele que diz, e é ele que dá a ideia de passemos para o outro lado. Então, isso é fundamental dentro da narrativa para que você possa ver justamente de que o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que está acontecendo não é um mero acidente. Não é simplesmente, porque ventos podem bater no mar da Galileia e gerar tempestades repentinamente. Que isso tenha acontecido. Mas foi tudo devidamente planejado. O Senhor disse, vamos para lá. E é aqui onde o Evangelho de Marcos acrescenta um pouco de drama. Porque Marcos vai dizer que se você contou essa história para uma criança, se você estiver imaginando essa história, eu tenho certeza que sua cabeça está pontuando apenas um barco. E é justo você imaginar isso, já que o texto enfatiza apenas que Jesus entrou num barco. Mas Marcos diz que seguiram Jesus outros barcos. Então, a cena aqui, apesar de focada apenas em um, quando a tempestade bate, você tem que ter em mente que tinham outras vidas também ali a perecer. Não era somente aquele barco. Então, quando Jesus toma a iniciativa de ir para o outro lado, ele sabia, e como Marcos bem relata, que outras pessoas iriam segui-lo. Então, o drama que acontece num barco aqui, só imagine o drama nos outros barcos em que Jesus não estava presente. Então, passemos para o outro lado. Então, no 22, vai dizer que navegavam ele, adormeceu. É fácil para a gente pontuar algo interessante, que Jesus dormia porque ele estava tranquilo em meio à tempestade, porque ele estava no meio do controle de toda a situação. E eu entendo que isso seja verdade. Só que Lucas, ele chama atenção para uma outra coisa, tá? Que é o quê? O sono de Jesus bateu antes da tempestade. O fato de Jesus estar dormindo não é vinculado à tempestade per si, mas antes é dito. Ele entra no barco, anda e adormece, mais ou menos como seu filho pequeno, que você bota no carro, dá uma volta no lugar, ele dormia. Muitos pais faziam isso, gastou mais de gasolina do que com fralda para fazer o filho dormir. Então o texto é que quando ele entra, Jesus dorme. Então a pergunta que você tem que se fazer é: por que Jesus dormiu? Por que Jesus dormiu? Então, apesar de não ser a ênfase direta do texto, mas uma maneira sutil de próprio Lucas mostrar para nós hoje e para os leitores do seu tempo como Jesus estava exausto. Sendo Jesus quem era, o texto deixa claro que em um momento, depois de tantos milagres, depois de tantos ensinos, como certa feita eu até pontuei no sermão aqui, não pense que cada sermão, cada milagre que Cristo fazia era fichinha para ele. Era, isso aqui é troco, eu posso curar quantos leprosos eu quiser. Cada milagre que ele fazia já era uma maneira dele estar cumprindo a profecia de Isaías de carregar as nossas mazelas. Então, quando Cristo chega no barco, ele adormece de cansaço. Então, se a viagem fosse tranquila, ele ia continuar dormindo, dado o cansaço do seu trabalho, do seu ministério, mostrando assim como ele era 100% Deus e 100% homem, e como o seu trabalho o cansava e o atingia. Então, ele ali dorme. Então, o texto vai dizer, ainda no 23, que sobreveio uma tempestade no lago. Tempestade essa que o texto vai dizer que o barco corria o risco de virar. Então, aqui algumas informações são necessárias. Primeiro, quem estava no barco, alguns deles, não muitos, eram marinheiros. Pedro, João, André. Eram marinheiros experimentados, faziam isso provavelmente desde pequeno. Se fosse uma tempestade qualquer, tenha certeza que eles não iam acordar Jesus.
tranquilo, já vi isso ontem. Mas como o texto relata que o barco estava a ponto de virar, foi uma senhora tempestade. Foi algo que assustou marinheiros experientes. E provavelmente também o que deve ter assustado é eles olhando, supondo que o barco de Cristo capitaneava a situação, como eu acredito, olhando para trás e vendo outros barcos na mesma situação. Na mesma situação. O Mar da Galileia fica 220 metros, mais ou menos, debaixo do nível do mar. Tá? Então, e fica entre montanhas. Então, a ideia de quando bate um vento forte, como o texto vai dizer aqui, tempestade de vento no lago, a tendência é criar uma espécie de redemoinho lá dentro. E essa cortina de vento, por assim dizer, vira como se fosse um ventilador, só que dentro do lago. Isso me lembra, por exemplo, né, não no sentido de uma tempestade, mas quando eu senti o experimento físico disso, foi quando a única vez que eu assisti um jogo de futebol americano ao vivo. Foi na Carolina do Norte, não estava nem tão frio, mas o cara disse, olha, o vento vai bater no estádio, vá coberto. Porque vai acontecer esse fenômeno, que quando o vento desce, ele vai ficar rodando nas cadeiras e a temperatura vai diminuir. Eu não acreditei. Esse é o problema. Então você imagina o Leonardo de 130 e poucos quilos, com 2 calças, 3 camisas, parecia um boneco do Michelin andando assim. Mas eu não levei um cobertor. Quando eu sentei no estádio, que eu vi os americanos com cobertor, eu disse, vacilei. Era para ter deixado a vergonha de lado. E o frio, foi naquele dia que eu mudei uma composição teológica. Depois que eu descobri que o frio queima, eu tenho plena certeza que o inferno é gelado. Mas é uma outra história. Isso é uma outra história, uma outra convicção teológica. Tá? O fato é que esse fenômeno acontece no Mar da Galileia com uma extensão muito maior. E acontece isso então aqui. No que isso acontece, uma coisa boa e uma coisa ruim acontece ao mesmo tempo. Por quê? Jesus está lá dormindo, cansado do seu trabalho. E aí veja então qual é a coisa boa que acontece. Está no 24, os discípulos correm para Jesus. Eles não pulam no barco, então eles acertam, eles fazem uma coisa certa. Chegando-se a ele. Então você vê que até Lucas faz isso em 2 passagens, ele coloca a repetição do nome 2 vezes. Então a ideia é mais ou menos que a primeira é para acordar a pessoa e a segunda para começar a falar. Mestre, mestre. Por isso repetido 2 vezes. A primeira é para acordar a pessoa, mestre. Aí Jesus despertou do sono, mestre. Então eles correm para Jesus. Só que, se você voltar a sua Bíblia, só virar uma página, você vai ver que em Lucas capítulo 7, se você só virar uma página, vou me valer dos subtítulos da SBB só para ser rápido. Você vai ver que Jesus cura o servo do centurião de longe, sem dar uma palavra, e assombrosamente ressuscita o filho único de uma viúva. Então Jesus acabou de fazer 2 milagres impressionantes, e aí ele estava no barco dormindo. Então, ok, os discípulos acertam em correr para Jesus, mestre, mestre, mas aonde eles erram? No desespero dele. Porque veja o que eles dizem, então, efetivamente, a Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo. Então, eles nem falam da situação propriamente dita. Eles nem dizem, mestre, o barco está virando. Mestre, olha a tempestade como está atingindo a gente. Ajuda, acorde. Eles já pulam direto para a conclusão na cabeça dele. A gente está morrendo. Né? Como isso é algo, por exemplo, que você que é pai, mãe, ou que você já fez isso, já fez inúmeras vezes. Que é quando você acabou de almoçar e 1 hora depois você chega para sua mãe, mãe, estou morrendo de fome. Aqui, mesmo princípio. Estamos perecendo. E aí observe que então Jesus, como o texto vai dizer, despertando-se Jesus. Então o que acorda Jesus não é o vento, não é o barco balançando. O cansaço dele e a tranquilidade dele era nesse grau. O que acorda Jesus é a incredulidade dos discípulos. Ou seja,
justamente aquilo, e até para a gente, isso eu vou trabalhar na aplicação, é um grande tapa na nossa cara. Porque quando a gente não acredita, a gente fala o quê? Eu não vou nem orar. Jesus não vai me escutar. E aqui é o oposto. É justamente a incredulidade dos discípulos. Mestre, perecemos. Jesus acorda. E então, ele se desperta, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. É fácil, às vezes, que a gente imaginar, se você perguntar assim, pastor, eu imagino que Jesus ali não falou nem nada, ele só deu aquele, como os antigos sabem, bastava meu pai olhar para mim, pronto. Jesus olhou torto para o mar ficou pianinho. E, de fato, isso poderia acontecer. Mas Lucas fala que ele repreendeu. Diz que ele falou ao mar. Né? E como bem nos lembra no seu fantástico livro, A Doutrina da Palavra de Deus, John Frame vai dizer que uma característica exatamente que a Bíblia vai mostrar é como os ídolos são mudos, mas Deus sempre fala. É uma característica na Bíblia, você percebeu, os ídolos são mudos, eles não falam, não respondem, mas Deus sempre fala a sua palavra. Então ali Jesus fala, deixando claro exatamente quem ele é, Deus. Mostrando ao poder da palavra de Deus, ele repreende o mar. E o texto vai dizer, então, que não apenas que tudo cessou, mas que veio a bonança. E é interessante que, não sei se é um comentarista comentando o outro, mas todos citam a mesma coisa, até Spurgeon lá atrás, que veio um espelho no mar. Ou seja, essa expressão está em todos os comentários, que o mar ficou como se fosse um espelho, lisinho, que não tinha uma onda. Quando isso, então, acontece, Jesus, então, vira para os seus discípulos e faz uma pergunta de geografia. Se você observar, eu não quero dizer geografia, quando você está aprendendo língua portuguesa daquela forma bem clichê na escola, você aprende que onde é um advérbio de lugar. Onde está a caneta? Em cima ou embaixo? Então veja que Cristo não pergunta, a sua fé é em quem? Ele faz uma pergunta geográfica. Onde está a vossa fé? Então veja que Cristo aqui, ao perguntar para os discípulos, a fazer essa reprimenda aos discípulos, mais leve que pudesse parecer, ele coloca essa entonação, aonde está a tua fé? Onde é que ela está? Baseada em quê? Sua fé está em cima de quê? Ou sob o quê? Onde está a vossa fé? Os discípulos não se atrevem nem a responder, ao contrário. Eles, possuídos de temor e admiração. Ou seja, é uma coisa mútua. Ao mesmo tempo que acontece. Você pode até pensar que esses sentimentos são excludentes, que algo não pode ser temido e admirado ao mesmo tempo. Bem, isso acontece em N situações, mas eu acredito que se você perguntar para mim de forma visual, né, numa cena de um filme, por exemplo, quando todos os meus filhos chegam na fase do dinossauro, né, diz, pai, quer ver dinossauro, quer ver dinossauro, quer ver dinossauro, quer ver dinossauro, eu os ensino com a mesma cena. Eu pego o YouTube e boto a primeira vez em que os personagens do filme Jurassic Park veem um dinossauro. Se você olhar a cara do ator do Hugh Grant, ele está ao mesmo tempo espantado e admirado com a cena que ele está vendo. Um dinossauro está vivo. Ele tem medo daquilo, mas ele chora diante da situação. A grandeza e a beleza daquela cena não tiram o temor do coração dele. Então, a Bíblia vai mostrar exatamente que o nosso relacionamento para com Deus é temor e admiração. Então, a resposta que os discípulos aqui dão é uma resposta que na Bíblia você vai ver sendo dada apenas ao Deus Criador. Temor e admiração. Então, a maneira de Lucas dizer que eles reconheceram ali, mesmo que sem palavras, diante de quem que eles estavam. E aí vem, então, a pergunta fundamental. Eles chamaram Jesus de mestre, 2 vezes nesse texto. Mestre, mestre. Mas claramente Cristo era mais. Quando ele pergunta, quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? O texto do Salmo que nós lemos, você vai ver exatamente que é o poder de Deus de ter sobre a criação, inclusive sobre os ventos do mar.
E ali você vê então como Lucas deixa claro que Cristo não é um subdeus ou um Deus menor, mas ele é o agente da criação. E quando você observa o próprio credo apostólico, como eu perguntei, recitei em forma de pergunta para o Renato e para a Kívia, você vai ver exatamente que você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Veja que o aspecto da criação sempre é colocado em Deus o Pai. E quando você vê aqui, então, aquele homem, Jesus Cristo, Deus, falando, repreendendo a criação, você vai ver exatamente, pronto, é a mesma coisa. O poder que Deus tem, que o Yahvé tem, que o Senhor tem, é o mesmo poder que esse Cristo tem. Quem é este? E assim, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações na nossa vida. A primeira é o início do texto. Vou tentar seguir a própria sequência do texto. Quando a nossa vida vai para um momento de luta, um momento de tempestade, a primeira pergunta que a gente faz é assim: Senhor, por quê? O que eu fiz para fazer isso? Por que isso está acontecendo? Me diga. E aí, quando acontece uma coisa muito ruim, né, a gente fala até coisas, por mais que sejam expressões do cotidiano, são bem sacrilégio. Rapaz, eu acho que eu joguei pedra na cruz mesmo, tá passando por isso. Então veja que a nossa ideia de que se a gente está... Veja que no fundo, todo ser humano, ele é um amigo de Jó enrustido. Rapaz, se eu estou passando por isso, é porque eu mereci. Não é possível. Às vezes vira até espírita. Eu acho que na vida passada eu devo ter sido Herodes. Ou seja, ele tenta olhar, ele tenta encontrar alguma explicação de que por que eu estou sofrendo dessa forma, por que essas tempestades acontecem. Tem que ter uma explicação. Não é possível. Eu devo ter feito algo. Porque não acredito que Deus vai querer me ensinar em meio a tantos problemas, a tantas tempestades. E a gente ignora o que para mim é a informação que é a chave interpretativa desse texto, que é o versículo 24, quando Cristo entra no barco, traz seus discípulos e fala: passemos para o outro lado. Que aquela viagem foi programada por Cristo. Ele estava no controle da situação. Ele queria que seus discípulos passassem por aquilo. Bora! Ele queria isso. Que ele estava no controle. E a gente... só que esse é um pensamento que muitos de nós crentes travamos, como a gente para dizer: peraí, pastor, o senhor está me dizendo que Deus quer me levar para o sofrimento? A gente quase não consegue pronunciar essa frase. A gente tem dificuldade com isso. Não, pastor, eu fiz algo por merecer. O que é que os discípulos fizeram por merecer nessa passagem? Ah, pastor, o senhor já falou isso várias vezes. Todo ser humano merece o inferno. Ele merece mesmo. Então a pergunta que tem que mais lhe assustar é por que Cristo então nos salvou. Se ele merecia o inferno, então beleza. Pronto, Jesus estava fazendo uma armadilha perfeita. Vamos morrer pelo mar. Mas não. Aqui numa cena que você vê quase que digna de uma arca de Noé, com tempestade e tudo, mexe perecemos. Jesus acorda. Mostrando como ele está no controle, não apenas... A gente costuma enfatizar, e na minha opinião, de fato, é o ponto focal do texto, como Deus tem controle sobre toda a criação. E é verdade isso. Só que o texto começa mostrando que o percurso foi planejado por ele também. Então esse texto é um lembrete para mim e para você, como Deus está no controle de toda a situação da sua vida incluso. Quando a Bíblia vai dizer que nem um fio de cabelo cai na sua cabeça sem que Ele permita, você olha um texto como esse para você ver como até o processo de condução, mesmo em meio a problemas, Deus pode sim levar você a passar por aflições. Deus pode sim fazer com que você passe por meio de adversidades, lutas, em que o barco vai parecer virar, mas ele mostra o tempo todo como ele está lá. E quando isso acontece diante da criação da natureza,
David Goodwin, no seu comentário, pontua muito bem quando ele diz assim: vivemos em um universo que é lentamente hostil à vida humana. Dentro da nossa própria terra temos vento, ondas, raios, tempestades, inundações, secas, avalanches, terremotos, fogo, calor, frio, germes, vírus, epidemias, tudo de tempo em tempo. Ameaçam e destroem a vida. Mas cedo ou mais tarde, um deles pode nos destruir. A história da calmaria da tempestade não pretende, é claro, nos dizer que Cristo nunca permitirá que nenhum crente pereça por afogamento ou por qualquer outro desastre natural. Muitos crentes assim pereceram. Isso demonstra que Ele é o Senhor das forças físicas do universo, que para Ele nada acontece por acaso e que nenhuma força em toda a criação pode destruir o seu plano para a nossa salvação eterna ou nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tudo o que vai acontecer na sua vida foi planejado por Deus. Vão ter momentos em que você vai duvidar disso. Vão ter momentos que as circunstâncias vão ser tão dolorosas, tão sofridas, tão catastróficas, você vai dizer assim, não é possível. Deus não sabia que isso ia acontecer, que é, por exemplo, a saída da heresia da teologia relacional. Deus abriu mão do conhecimento do futuro para se relacionar com o homem. E quando você vê uma passagem como essa, que Deus mostra exatamente, não, eu que planejei eles passarem por sofrimento, para que eles tenham a certeza do quê? Que eu estou com eles, o que me leva exatamente para outra aplicação. Que o fato de Deus estar no controle mostra que nós vamos sim, infelizmente, questionar onde é que está a minha fé. Onde está aquilo que eu acredito? Minha fé é baseada em quê? E para muitos de nós, a nossa fé em Deus é um relacionamento de troca. A gente pode até não dizer alto, mas no fundo a gente pensa assim, rapaz, se eu vir para a igreja, der o dízimo e ler a Bíblia com meu filho, Deus vai me dar isso, isso, isso e isso. Um relacionamento de troca. Não é possível. E pode observar. E esses pensamentos costumam vir exatamente em meio às nossas frustrações ou em meio aos nossos problemas. Pastor, porque isso está acontecendo comigo. Eu que nunca fiz isso, eu que nunca fiz aquilo, eu que nunca atravessei um sinal amarelo na vida, pastor. Uma mulher bate no meu carro e dá perda total. Aí você vê um monte de bandido de carro andando de Ferrari e eu agora tenho que pegar Uber. Perceba, o nosso pensamento é exatamente troca. Por que isso comigo? Então, a mesma pergunta que Cristo fez aos discípulos é pertinente a você. Aonde está a sua fé? E aí que a gente percebe exatamente que a nossa fé, e a gente confunde uma coisa que é fundamental na teologia. Ah, pastor, mas eu não tenho uma fé forte. A minha fé é fraca. Eu queria ter uma fé como a do Senhor, queria ter uma fé como a dos presbíteros, queria ter fé como a de Abraão, mas eu não tenho não, pastor. Minha fé é fraquinha, eu não queria. Eu gostaria de ter uma fé maior, mas eu não consigo. E sabe qual é o problema desse pensamento? É de que a pessoa pensa que Deus, Ele responde à nossa fé ou ao tamanho dela. E esse texto dá um tapa na gente. Vou dar um exemplo que vai mostrar um pouco minha nerdice e só os mais velhos vão entender. Mas lá vai, o pior que eu tentei procurar algum exemplo parecido com isso. Alguém pode me dar depois no final, mas lá vai. A gente trabalha nossa fé com Deus como se Deus fosse o Goku de Dragon Ball Z. Certo? Em que sentido? Você já viu, quem tem minha idade de assistir Dragon Ball, se não assistiu, você está errado. Tá? Mas o golpe mais forte do Goku, um dos, é que ele levanta a mão e todo mundo tem que mandar energia para ele. Quanto mais gente manda energia, mais forte o ataque sai. Aí ele tira energia dos planetas, é uma beleza. Tira energia de todo lado. Só que se você acredita e manda com convicção, o ataque sai mais forte. Pronto. Para muitos de nós, Deus é esse Goku aqui.
Eu tenho que acreditar. Para Deus fazer isso, eu tenho que orar crendo. Vou levantar até as mãos dentro dos caras do Goku. Para mandar força para ele. E aí você vê nesse texto que Deus responde não à fé dos discípulos, mas à descrença. Você vê exatamente nesse texto, não é a fé. Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que fez tudo. Você está tranquilo, mas se o Senhor puder dar uma forcinha, a gente lhe agradece. É o desespero deles. Senhor, perecemos. É a falta de fé deles que atinge o nosso Salvador. E ele então acorda. Ele atende exatamente a oração daqueles que a fé estava fraca. Não forte, pujante, soberana, mas fraca. E o Senhor ali os atende. Mostrando como você pode e deve buscar o Senhor, mesmo em meio à sua falta de fé. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a minha fé está em Ti. E essa é a base, aonde está de fato a sua fé. Porque se a sua fé estiver em você, se a sua fé estiver naquilo apenas que Deus pode fazer, isso é uma fé fraca. Por mais que a sua fé seja forte, na sua cabeça linda, ela só vai fazer com que você morra mais rápido, porque o solo é fraco. O fundamento dessa fé é fraco. Não importa quão forte seja a sua fé, mas se o fundamento da sua fé, se a base, se o chão em que você pisa da sua fé é Cristo Jesus, você está sobre um solo que enfrentou a morte e o inferno por você e venceu e ressuscitou ao terceiro dia, sendo o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Mesmo a sua fé sendo fraca, o seu Senhor é forte e suporta você. E o fato de eu saber que Cristo é forte, é isso que tem que aumentar a minha fé. Rapaz, eu não preciso ter medo aqui. Eu posso andar, correr, pular em cima desse solo. Por quê? Porque Ele me suporta. Ele venceu por mim a morte e o inferno. E hoje não é apenas o Senhor sobre toda a criação. Ele é o Senhor sobre a minha vida. E esse tipo de pensamento a gente vai justamente ter em meio às dificuldades. Porque é ali, mesmo na pequenez da nossa fé, em meio às adversidades de uma doença, de um problema financeiro, de uma crise no casamento, em que a nossa fé está fraca, inconstante. E ainda assim o Senhor derrama graça sobre nós. Onde está a tua fé, meu irmão? Essa é a pergunta que Cristo faz. É naquele que silencia o mar? É naquele que venceu o seu pecado na cruz? Ou está em você, no seu marido, na sua esposa, nos seus pertences, na sua fama, na sua reputação? Que as tempestades possam demonstrar exatamente como tudo isso é fraco. Que esse barco vire, para que você possa ter a certeza que você, no barco em que Cristo está, no comando da sua vida, tempestades virão sem dúvida. Dificuldades aparecerão com certeza. Tempestades que você vai dizer como os discípulos, mestre, perecemos, podem acontecer. Mas se Cristo está conosco, o nosso destino é certo. A nossa pátria celestial, a Jerusalém eterna, Cristo Jesus nos leva lá. Esse é o propósito dele para a nossa vida. Descansemos, pois. Confiemos nele, pois. Porque quem é este? Cristo Jesus, o Senhor. Onde está a sua fé? Que Deus nos abençoe.